Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos ao capítulo 4, Mishnah 3, do livraço do Sr. Irving Bunim, A Ética do Sinai. Comentários sobre as máximas dos grandes sábios do Talmud, do tratado Pirkei Avot. Aqui não tem discussões, tá? É simplesmente comentários, máximas dos grandes sábios e comentários do Sr. Irving Bunim. Nós vamos ler, vamos comentar e vamos trazer para os dias de hoje. Esse é o objetivo, como sempre. Você que já está aqui desde o capítulo 1 da Mishnah 1, nós já estamos no capítulo 4, Mishnah 3. Eu vou ler a máxima então. Ele, Ben Azai, dizia: não desprezes homem nenhum e não desdenhes coisa alguma, pois não há homem que não tenha a sua hora, nem há coisa que não tenha o seu lugar. Olha só, não há homem que não tenha a sua hora e não há coisa que não tenha o seu lugar. Colocou as coisas no lugar delas mesmo, não é? Mas nós lendo unicamente a Mishnah, nós não conseguimos entender o que é que talvez ele queira, ele quis dizer naquela época. O que o senhor Irving Bunim faz aqui nesta Mishnah é dar várias interpretações, né? É comentar sobre várias interpretações dos sábios. Nós não vamos falar de todas, nós vamos dar uma pincelada em uma ou duas interpretações aqui que eu achei mais importantes para nós, com mais possibilidades de nós trazermos, não é? Para os dias de hoje. Eu vou ler a introdução aqui da Mishnah. Esta Mishnah prossegue com os ensinamentos de Ben Azai. E estas palavras também podem ser entendidas como uma continuação e desenvolvimento das frases de Ben Zomá no começo desse capítulo. No começo do capítulo 4, nós falamos do homem honrado, quem é honrado, quem é o homem rico, quem é o homem forte. Lembram? Se vocês não lembram, volta lá no capítulo 1. Então ele vai dizer aqui que é uma continuação, não é? E continua dizendo, né, que Ben Zomá pergunta quem é honrado. No começo do capítulo. É aquele que honra os seus semelhantes. Quão cuidadosos devemos ser, então, para não ofender ou desprezar ninguém. Assim como para sermos ricos, devemos nos contentar com a parte que nos toca. É necessário que percebamos que nada neste mundo é desprovido de valor e significado. Às vezes a gente coloca mais valor numa coisa, mais valor na outra coisa, ou um valor nenhum em alguma coisa, ou em alguém, não é? Nós desmerecemos, e aqui ele vem arrematar aqui, né? Costurar, como a gente diz, essa Mishnah do sábio, do Rabi Ben Zomá, que falava sobre ser honrado e tudo mais, não é? E é verdade, viu, gente? Todo mundo tem um espaço, todo mundo tem um porquê. Não existe essa de você estar aqui por um erro de Deus. Essas coisas não existem. Então, a nossa tendência é de diminuir alguém ou deixar que aquele, sei lá, aquele mosquito está ali fazendo o quê? Só para nos picar mesmo? Não é? Mas será mesmo? Será que ele não tem um porquê ali? Não é na biologia, não. Na ecologia? Será que ele não tem um propósito? Todas as coisas têm um propósito, né? Sempre eu gosto de lembrar em todos os nossos estudos aqui, e nós não devemos esquecer disso nunca, que nós estamos dentro da divindade, nós estamos dentro de Deus, do que você queira chamar de Deus, da divindade criadora e emanadora. Nós estamos dentro disto, não é? E por certo que nada que está dentro de Deus ele vai jogar fora. Ele vai, como é que eu vou dizer, criar ou emanar alguma coisa que não tenha propósito, que não tenha significado, que não tenha serventia, não é? Porque estamos dentro dele e então ele não vai arrancar pedaços de si e jogar fora ou errar o alvo, né? Deus não peca, Deus não erra o alvo, então tudo tem um porquê de estar aqui e um significado e importância. Mas se refletirmos acerca do nosso texto, surge uma pergunta: como observar o preceito não desprezes homem nenhum, se às vezes encontramos pessoas que aparentemente não têm mérito nenhum? Aqui é bem importante quando ele fala aqui do aparentemente. Eu vou continuar lendo, mas vamos entender aqui que quando nós achamos, né, o tal do achismo, que é muito bem-vindo, tá? Fiquem tranquilos.
nós achamos que aquela pessoa não tem méritos, ou que ela realmente não é legal. Você sabe que não vale nada, né? Nessa falácia, nesse jeito que nós temos de falar no dia a dia. Nós não podemos dar o ponto final, nós não podemos conceituar alguém. Você que estuda aqui conosco sobre Lashon-Hara, nós não podemos conceituar. Não é determinar, sentenciar. Esse julgamento que sentencia que é o julgamento que nós não devemos fazer. Nós devemos fazer um julgamento sim, mas ele deve ser favorável. Então sempre é melhor que nós pensemos que aparentemente aquela pessoa não tem méritos. Aparentemente. Então aqui ele pergunta, não que tenha, não tem mérito eu que disse e está dito. Vou beber uma água, não vou fazer a bênção porque já tinha bebido. Bebi agora mesmo. Então a gente pensa que aquela pessoa não tem méritos. Não, a gente não pode dar o veredito. Aparentemente, assim como nós aprendemos também que nós sempre julgamos a pessoa inocente, não é? Até que provem o contrário. E ainda assim nós temos que ter as ressalvas de quem somos nós para julgar, mesmo que ela seja culpada. Quem que somos? A resposta pode provir dos nossos sábios. Eles possuem uma fé inabalável e um otimismo a toda prova acerca do potencial futuro do ser humano, pois sabem que uma pessoa tem durante toda a sua vida capacidade de adaptação e liberdade, de mudar, entende? De se adaptar e de mudar, não é? Os nossos sábios não predicavam esta fé por meio de sermões, eles a concretizaram no Talmud, muito importante também. Então todos essa fé de que da adaptação, da liberdade, de que nós podemos fazer tchuvá, de que a pessoa pode se modificar, de que nós não podemos julgar, isso não é nos sermões de fim de semana, não é? Sermões numa sinagoga, sermões do padre na missa. Não era isso. Foi concretizado no Talmud. Tudo aquilo que era oral foi ali concentrado, discutido, colocado, não é? Concretizado mesmo. Não é simplesmente do pensamento ou daquilo que foi falado e ficou por ali mesmo. Não, foi concretizado no Talmud e isso é bem importante, porque ali é um norte para nós. O Talmud é um documento. Eu gosto de falar que é um documento, porque é um documento. Ele é um ensinamento que não é acabado, ele é inacabado, né? A interpretação da Torá escrita com muito sufoco, com muito serviço, com muito zelo, afinco, não é? Estudo profundo, não é? Pegar aquilo que estava lá escrito e trazer para um modus operandi concretizado, material, para aqueles dias e sucessivamente para os dias que vieram após. Então até os dias de hoje. Por que não é acabado? É uma obra não acabada. Porque nós nos modificamos. E isto é bem-vindo. Isto não é mal-vindo. Às vezes as pessoas pensam, mas então o Talmud não foi acabado, quer dizer que dá para modificar a Torá. A Torá vai ser sempre a Torá, ela está lá. Não é? Ela está lá, ela é a lei escrita, nós vamos pegá-la, vamos interpretá-la e vamos errar muitas vezes. E vamos acertar, e os sábios vão discutir, não é? E uns vão meio que brigar com os outros vão se acertar. É assim mesmo, não é? Porque onde tem, como é que diz que onde tem 3 judeus há 4 discussões ali, né? Não sei como é que é. Nós temos que entender que isso é um processo evolutivo da civilização. Nós vamos nos civilizando cada vez mais, nos elevando, aprendendo, não é? E nós vamos tendo necessidades novas. Por quê? Porque as necessidades, elas aparecem, elas surgem, não é? Seja a tecnologia, seja o modo que as pessoas estão se relacionando, seja psicologicamente, a comunidade, tudo isso vai se modificando, não é? Nós vamos nos modernizando. Então ele é uma obra inacabada. O que está lá concretizado é um norte para que nós possamos realmente nos orientar dali por diante. Se um homem contrai núpcias com uma mulher, com as palavras, eis que me és consagrada com a condição de que eu seja uma pessoa totalmente virtuosa, olha só. Então ele vai lá casar, né?
e ele vai proferir essa frase, vou dizer de novo: eis que me és consagrada com a condição de que eu seja uma pessoa totalmente virtuosa. É uma condição de que o marido é virtuoso. Os sábios estabelecem que o casamento deve ser considerado válido, mesmo que o indivíduo seja um canalha consumado. Quer dizer, nesse caso aqui não é nem que pensam, né? Mas ele é realmente, não é um canalha consumado, pois não importa quão mal tenha sido até aquele momento. É perfeitamente possível que ele sofra uma mudança repentina, de modo que ao contrair matrimônio já seja alguém totalmente virtuoso. Aqui teve o exemplo, né, do casamento, aqui do matrimônio virtuoso. Então às vezes é uma pessoa, um canalha consumado, mas ele pode se modificar. O que é que nós tiramos disso aqui? Que quando nós damos o veredito final num lachonará, numa fofoca, num comentário, num julgamento, e nós damos aquele veredito final, além de nós nos colocarmos aqui, tipo assim, nos fazermos de conta que somos Deus, porque quem dá veredito é Hashem, nós também estamos, parece que consumando isso, que concretizando, não, que decretando que essa pessoa não tem jeito, que essa pessoa não pode mudar. E quem somos nós? Quem somos nós para dizer se a pessoa pode ou não mudar? Então, nós podemos até pensar que, poxa, como é que eu vou achar mérito aqui nessa pessoa? Como é que eu vou amar o semelhante como a mim mesmo se eu sei que esse aqui não vale nada? Nós podemos até pensar isso, trabalhar isso em nós, mas nós não podemos conceituar isso como um ponto final, não é? Porque enquanto houver vida, há esperança. Bom, portanto, Ben Azai diz: não desprezes homem nenhum. Esse homem nenhum, uma das interpretações que ele vai trazer aqui, o Sr. Irving Bunim, e nós não vamos discorrer sobre essa, por isso eu vou falar aqui, é que este nenhum somos nós mesmos, tá bem? Não é somente o outro, né? Nós não devemos desprezar nenhum homem, mas também não devemos menosprezar a nós mesmos. Esse nenhum entra a nós. Não existe ninguém no mundo que não tenha o seu momento de arrependimento e a sua ocasião de anseio por fazer o bem. O caminho para o futuro está aberto para nós, está aberto para todos, não é? Um pouco de boa vontade, nós modificamos muitas coisas, inclusive o nosso caráter. As palavras de Ben Azai são precisas e claramente definidas, pois não podemos excluir nenhuma destas considerações de cortesia e estima devidas ao ser humano, nem para com o mais flagrante violador dos preceitos mais sagrados da Torá. Olha só, foi fundo aqui, né? Eis outra passagem que confirma a frase de Ben Azai. As escrituras dizem: se vires o asno de teu inimigo caído sob sua carga, não te recusarás a ajudá-lo, certamente o ajudarás a levantá-lo. Mas aí o Talmud vem e pergunta: a que classe de inimigo a Torá se refere? Afinal, não devemos ter inimigos pessoais, pois as escrituras ensinam: não odiarás teu irmão em teu coração. Então o Talmud vê uma contradição aqui e pergunta a que tipo de inimigo a Torá está se referindo. E o Talmud conclui que isso se refere ao homem que você sabe de primeira mão que violou a Torá. Este é o inimigo odioso que a Torá nos ordena ajudar, pois devemos ser gentis com ele. Insultá-lo ou perturbá-lo não levará a nada, ele só ficará mais afastado do judaísmo e da decência. Se ele estiver com dificuldades e precisar de ajuda urgente, mostre-lhe por quais valores o homem de fé vive. Quer dizer, dê o exemplo. É difícil, né? Mas é assim que os sábios trazem, porque eram sábios. Mostre-lhe que onde a religião existe, a ajuda humana sempre pode ser esperada e conseguida de imediato. Aqui quando ele coloca onde a religião existe, é porque nós estamos vendo judeus falando para judeus. Então ele está falando da religião judaica. Nós podemos entender isso
que onde existe uma fé, onde existe um temor a Hashem, principalmente um temor e um posterior amor, nós podemos esperar sim uma ajuda humana conseguida de imediato. Ajude-o e você poderá trazê-lo de volta, pois não há homem que não tenha a sua hora, e a sua gentileza pode fazer com que a hora daquele homem seja agora, tendo aquela atitude. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, um fato real. Sabe que existia não, eu não quero, são coisas de parentes, então eu não quero falar dos parentes. Eu vou falar assim, existia uma senhora que ela tinha pés de ameixa, não é ameixa, é aquela néspera, aquela ameixa de inverno maravilhosa. Ela tinha aqueles pés no seu pátio, não é? E um acesso muito fácil para a gurizada, para os meninos pularem e furtarem, né? Subirem na árvore, ai que delícia fazer isso, não pode, mas é bom. Subir na árvore, pegar ali. E eles faziam bagunça, quebravam galho, sei lá, jogavam cascas, não sei exatamente. E ela não gostava disso, não é? Que eles faziam. Ela os repreendia. Até certa feita que ela, depois de tanto repreender e tal, ela acabou cortando essa árvore, tirando esta árvore daí, para não deixar com que eles fossem ali. Mas antes disso, ela os repreendia, ela os repreendeu muitas vezes. O que aconteceu foi que certa feita, esses mal educados, não é? Eles foram no pátio, né, desta senhora e defecaram ali. Ai, coisa de piá, como a gente fala, não sei, coisa de ser humano, criança para adolescente, eu não sei nem dizer como é que pode fazer um negócio desse, mas enfim, eles fizeram isso, caquinha no pátio. O que acontece aqui é que existe uma maneira que isso talvez não aconteça, e ela é o seguinte, esse é também um exemplo dentro deste que eu vou falar, que é verídico, tá? Que é verídico. Nós morávamos numa casa lá e o meu pai tinha muitos problemas com assim uns vândalos, né? Uns vandalozinhos assim que ficavam fazendo algumas bagunças lá no pátio, por ali e tal. Certa feita, meu pai disse, então agora é pai mesmo, pai, estou falando de você. Meu pai disse para eles, olha, tem uma gurizada aí que tá fazendo umas barbaridades por aqui, eu não vou falar as coisas exatamente, né? Eles estão depredando, estão bagunçando, e o meu pai sabia que eram aqueles ali para os quais ele estava falando, e ele disse assim, eu vou pedir para vocês, fiquem de olho, vocês que estão sempre aí brincando e tal, fiquem de olho, né? Quem é que são esses vândalos que estão aí fazendo essas coisas erradas, né? Bagunçando ali, depredando, sei lá o quê. O que aconteceu? Você colocou uma responsabilidade naquele adolescente, criança, pré-adolescente, sei lá o que, ou naquela pessoa, uma responsabilidade e um compromisso. Você deixou a pessoa enredada, compromissada para que ela tomasse uma atitude para ajudar naquilo. O que é que aconteceu? Não aconteceram mais os problemas que estavam acontecendo. Não depredaram mais, não sujaram mais, não fizeram sei lá o que, não jogaram pedra. Por quê? Porque agora eles se sentiam então responsáveis por cuidar daquilo que eram eles mesmos que faziam. Isso fez com que eles se modificassem. Se essas pessoas vão mudar o caráter pro resto da vida, não sabemos. Provavelmente que não, provavelmente que sim, mas nós não sabemos. Então, aparentemente, nós vamos sim entender, ver, mesmo que também seja aparente os méritos daquela pessoa, ou que aparentemente ela não tenha, não é da nossa alçada, mas você não atacou aquilo, você acendeu uma vela na escuridão, porque esse negócio de dizer que o bem e o mal vão lutar, seja cosmicamente, seja terraqueamente aqui, seja onde for, e o bem vai vencer o mal e não sei o que, vencer ou não vencer, algo que vem da mesma fonte, não faz sentido, não é? Se o criador do bem e o mal é o mesmo, faz sentido que você converta a escuridão em luz, faz sentido que você convide esses vândalos a cuidar deste lugar, porque alguém está fazendo alguma coisa errada, compromisso.
entende? Colocar responsabilidade, dar uma função para aquela pessoa. E a pessoa se sentir importante, e a pessoa modificar, e por que não para sempre. Então nós devemos acender uma luz, não é? Para iluminar. É como o Yetzer Hará, nós não vamos aniquilar o Yetzer Hará, nós vamos dominá-lo, nós vamos trabalhar isso, nós vamos fazer um pouco do que ele faz conosco, ludibriar a má inclinação, trazer ela para o lado certo das coisas, vamos dizer assim. É possível? Sim, é possível, porque esses exemplos são verídicos. Pois não há homem que não tenha a sua hora, nem há coisa que não tenha o seu lugar. Isso é um subtítulo, né? Ele transforma em subtítulo pedacinhos da Mishnah. Aqui nós vamos resumir bastante, ainda assim vai ficar longo, mas vocês vão entender e gostar. 2 conceitos são citados nesse texto. 2 qualidades ou dimensões que limitam e determinam a existência, o tempo e o espaço. Tudo na criação existe dentro desses limites. Este é o plano divino e a intenção do Criador, que todo ser vivente e todo objeto existente tenha seu tempo e lugar designados. Veja que nós não estamos falando no tempo e nem no espaço de Hashem, tá? Nós não estamos falando do universo, nós não estamos falando da divindade, nós não estamos falando do absoluto. Nós estamos falando daquilo que ele cria, daquilo que ele emana, daquilo que ele faz funcionar, viver aqui. Então, essas coisas têm tempo e têm espaço. Nós temos tempo de vida, nós temos tempo de nos modificar, nós temos o espaço onde nós vivemos, nós temos o espaço onde nós atuamos e tudo mais. Então, nós somos limitados, e bem limitados, não é? E o nosso lugarzinho aqui, o nosso quadrado também é limitado. Bom, o Midrash, eu vou pular umas coisas. O Midrash descreve o patriarca Avraham dando de comer a visitantes famintos. Agora lá vem as histórias e são maravilhosas. Quando se dispunham a pagar pela sua gentileza, ele só pedia uma recompensa, Avraham, tá? Que abençoassem o grande provedor que criou o céu e a terra. Então ele deu a comida lá para os viajantes que estavam famintos. Os viajantes quiseram pagar esta gentileza de Avraham. Avraham disse: a recompensa, o meu pagamento é simplesmente que vocês agradeçam ao provedor, ao Criador, a Deus. Certa vez, conta a tradição, Avraham abrigou em sua casa um viajante de 70 anos. Olha esse número, tá? Ao terminar a refeição, o ancião se negou firmemente a agradecer com uma bênção, porque adorava seus próprios ídolos. Ele não quis agradecer a Hashem, ele não quis agradecer aquele Criador, aquela divindade da fé de Avraham, não é? Irritado, isso é Midrash, tá? A gente não sabe se o Avraham, nosso patriarca, ficou ou não irritado alguma vez na vida. Isso aqui é Midrash. Irritado por sua impertinência e impiedade, Avraham o expulsou iradamente da sua casa. Então, o Todo-Poderoso apareceu ao nosso patriarca e disse: eu tolerei a idolatria deste homem durante 70 anos. Não pudeste tolerá-lo nem 5 minutos? Quer dizer, que sou Deus, que criei tudo, tolero vocês, humanidade, desde sempre, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, com todos os seus desejos incontroláveis, com todo o seu materialismo, com toda a sua má índole muitas vezes, com toda a sua perversidade e iniquidade, não é? Por milênios e milênios e quiçá, sei lá, não vou falar em números aqui. Não, o Criador tolera, né? Porque nós sabemos que se Deus resolver parar de criar, porque Ele está o tempo todo aqui mantendo, não é? Mantendo, dando vida ao universo, se Ele parar, tudo para. Ele não para, então Ele nunca para de trabalhar, né? Aquele Shabat de louvor que nós fazemos, ele é não só simbólico, não é? Mas como aquele descanso hoje eu parei de fazer as coisas, mas ele continua mantendo tudo vivo. Então ele que é ele, quer dizer, Deus, eu que sou eu, faço tudo isso. Você
que não é eu, e a criatura de mim, não tem capacidade de tolerar, de suportar, de entender, de respeitar um semelhante por 5 minutos, o problema é dele se ele idolatra, se ele tem outra fé. Não é? Nós vamos ter que entrar nessas coisas uma hora ou outra. As pessoas, todas, existe uma grande verdade e aquela grande verdade e única não nos compete porque nós não a conhecemos. Então, cada povo, cada pessoa vai ter aquela sua pseudo-verdade, não é? Nós não podemos entrar nisso. Então, ali Deus colocou Abraão no lugar dele. Isso é Midrash, tá? Bom, continuando mais para baixo, ele obviamente tinha algum valor ou significado na contínua trama da existência humana. Quem? Este homem de 70 anos. Ninguém está aqui de varde, que nem as pessoas do interior falam. Assim como eu preciso das árvores que dão frutos, preciso das árvores improdutivas. Sei lá, às vezes é para morar um pica-pau lá, para alguma coisa ela serve. Bom, barulhinho. Conforme os nossos sábios, o céu necessita do virtuoso e do malvado, do bom e do mal. Aqui nós não vamos nos aprofundar, mas nós sabemos que se não existe o mal, tu não sabe o que é bom. Que se não existe o bem, tu não sabe o que é mal. Se não existe essas coisas de frio e calor, de feminino e masculino, não é? Essas coisas dos opostos e tudo mais. Precisa ter as duas coisas para ter equilíbrio. Uma balança não é feita de um único, né? A não ser que elas sejam digitais. Ou a balancinha que nem a minha lá que tu põe só em cima. Essas balanças que simbolizam o direito de ir e vir e todo o resto tem duas balancinhas. E elas precisam estar equilibradas, tá? E não é só para com as pessoas que se deve ter respeito. E aqui é fantástico o que nos espera agora. Não é só com as pessoas que nós temos que ter respeito. Não é só com o semelhante. Agora vem os sábios e nos demonstram que isso que nós chamamos de cenário, que foi feito para nós, porque nós somos a cereja do bolo, a obra final não nos dá o direito, e é uma obra final aqui, tá? Uma obrinha finalzinha aqui na terra terrena. Né? Porque temos muito mais coisas por aí. Mas nós vamos entender que este cenário todo não é por conta de nós sermos aquele que foi soprado, não é a alma e a fala e tudo mais, que nós temos o direito não só de depredar, mas o direito de maltratar ou de não tratar de forma respeitosa tudo que existe, incluindo aquele mosquito do começo que eu falei, que pica. Incluindo o mosquito, ele tem que ter um porquê de existir, porque Deus não é burro, não é mesmo? Bom, o Midrash relata que certa vez o rei Davi viu uma aranha devorando uma vespa, quando veio um louco com um bastão na mão e a afugentou. Davi disse então a Deus: ó Senhor do universo, que benefício obtens destas criaturas que puseste no mundo? A vespa come o mel e destrói, e não há proveito dela. A aranha tece sua teia o ano todo e não pode vestir a si mesma. O louco irracional ofende as pessoas e não reconhece a tua unicidade, nem tua majestade. Dele não se obtém nenhum benefício. Então ele criticou aqui a criação da pessoa maluca, que está doida da cabeça, insana. Ele criticou que é filho de Deus. Ele criticou aqui a vespa. Ele criticou quem mais aqui que ele criticou? Ele criticou a aranha. Ele criticou os animaizinhos ali. Ele criticou também uma pessoa maluca. O Eterno, por sua vez, lhe respondeu: David, é muito depreciativo para com as minhas criaturas. Chegará o dia em que necessitarás e então saberás porque foram criadas. Sabe quando você tem um pote, 2 potes, 3 potes? Não é para se apegar em pote, tá? Aqueles potes Tupperware, não é para se apegar nisso. Mas sabe quando você joga um fora, mas tem dúvida? A dúvida, a pulguinha atrás da orelha? A dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza? Pois é. Quando você joga fora porque estava com dúvida, pimba. No outro dia você vai lá colocar um troço dentro de um pote, cadê o pote? Você jogou fora, não é? Então, e você precisava. E eu não estou dizendo que é para aglomerar coisas, não é? Mas a gente nunca sabe, nem quando vai precisar, nem do que vai precisar.
nós não podemos nem depreciar as pessoas, nem diminuí-las, e nem a nós mesmos, e nem as coisas, nem os animais, e nem as pessoas malucas, e nem nada que existe. Tudo tem a hora e o lugar. A hora de atuar e o lugar onde atua, tá? Então, no Midrash, sobre os Salmos, lemos: quantas são as tuas obras, ó Eterno, com sabedoria as fizeste. Tudo o que o Santíssimo, bendito seja, faz pelo mundo, pensou Davi, o faz bem, e o melhor de tudo é a sabedoria, exceto este assunto da insanidade, exceto o assunto da insanidade. Ó Senhor do Universo, que benefício obtém o mundo da insanidade? Um louco anda pela rua e as crianças o perseguem e dele se riem. E o Santíssimo, bendito seja, respondeu-lhe: te queixas da aberração mental? Um dia dela necessitarás. Sofrerás e rogarás por ela até que eu a conceda a ti. Olha só. Um dia dela necessitarás. Sofrerás e rogarás por ela até que eu a conceda a ti. Pouco tempo depois, durante sua fuga do rei Saul, Davi solicitou refúgio a Achish, o rei dos filisteus. Agora aqui a história é o seguinte: ele pediu asilo lá, para fugir lá com o rei dos filisteus, que tinha a esposa e a filha malucas, insanas, com problemas. Chegando lá, os conselheiros ali do rei disseram para ele: se o senhor não der aniquilar, se nós não matarmos Davi, ele vai tomar o trono, não é? Então ele pediu lá para ficar lá, né, se refugiar lá, não é? E aí o rei filisteu estava concedendo isso, mas de repente os conselheiros começaram a colocar aquelas pulgas na orelha do rei. E aí ele disse: opa, ele vai tomar o meu trono, acho melhor mesmo matá-lo, né? A ideia, então, vamos matá-lo. O rei Davi, com medo, pediu, então, implorou para Hashem que o concedesse aquela insanidade, aquela loucura. E de repente, o rei Davi começou a fazer de conta que estava maluco, escrever nas paredes que a esposa do rei me deve tanto, a sua filha me deve tanto. Começou a enlouquecer, puxar os cabelos, babar, se jogar no chão. O rei dos filisteus, nesse momento, disse: o quê? O que eu quero com esse aí? Eu já estou por aqui de gente doida, já tenho a esposa maluca, a filha maluca. Tire esse doido daqui. Não o matam e soltam Davi. Então aqui, aquele homem insano que Davi pensava, né, tanto que disse para Deus: o que é que tem? O que insanidade pode ajudar nesse mundo? Neste momento, ele precisou e ele teve exatamente de um processo, de uma encenação de uma pessoa insana, o salvou. Salvou da morte. Bom, quando Davi viu, não, aqui essa parte que eu já meu Deus do céu, é muito bom isso, né? Essa parte aqui eu já li. Certa vez, Davi se ocultou numa caverna para escapar do rei Saul. O rei estava rente a seus calcanhares e só precisava vistoriar a caverna para descobrir o fugitivo e matá-lo. Mas o Santíssimo, bendito seja, enviou uma aranha que teceu uma teia. Aqui a história é a seguinte: então o rei Davi estava fugindo do rei Saul, que não era rei, Davi não era rei ainda, não é? Davi estava fugindo do rei Saul, mas o rei Shaul estava já na cola dele, né? Já estava pegando nos calcanhares. O único lugar que ele ainda não tinha vistoriado, entrado, era nesta dita caverna. O que aconteceu? O rei Davi, que não era rei, estava dentro da caverna e pediu para Deus que fizesse alguma coisa, que o salvasse. Deus mandou uma aranha que milagrosamente teceu uma teia que fechou a caverna. Não estou querendo dizer aqui que era uma teia que fechava no sentido de grossura, né? Que não tinha como passar. Não, mas que ia de fora de toda a entrada da caverna. O rei Shaul chegou em frente a esta caverna e, obviamente, ele disse: com uma teia de aranha grande dessas aqui,
não é? De fora a fora, em toda a entrada, se alguém tivesse entrado por aqui, se alguém tivesse entrado, teria arrebentado toda esta teia, não é mesmo? Não teria esta teia. Então ele virou as costas com o seu pessoal e foi embora. Então Deus novamente mostrou aqui para David que sim, a aranha tem a sua função, assim como nós temos a função. Então você tem que respeitar o próximo, o não próximo, você mesmo, a aranha, o maluco e tudo mais. E foi muito interessante isso aqui realmente. Depois ele conta mais uma história, melhor do que as interpretações são as histórias, não é? Ele conta mais uma história que certa feita, novamente, né, o Davi ali está sempre com problemas ali com o rei Shaul e tudo mais. Nesse momento ele não estava com problema, mas ele queria pegar uma garrafa d'água que estava num lugar ali que ele teria que passar pelas pernas de Avner. Avner era o chefe do exército do rei Shaul. Ele foi devagarzinho assim pegar. De repente, não é? De repente, Avner se move. Estavam dormindo, acho que eu não disse isso, não é? E Davi queria pegar aquela água. Avner se move e as pernas fecham. Né? Fecham, agarrando aquela garrafa que o Davi não ia poder pegar. Então ele novamente pede a Hashem, deve ter pedido, eu queria tanto beber essa água, o que eu faço agora? Agora estou preso, né? Quando ele foi pegar, prendeu a garrafa e prendeu o braço dele também. Vai me pegar aqui, eu pegando a garrafa e as pernas de Avner prenderam o braço do então ainda não rei Davi. Então, nesse momento, Hashem, Deus, bendito seja ele, mandou uma vespa, e esta vespa picou a perna de Avner, né? Do Avner. E o que ele fez? Ele soltou rapidamente a garrafa e o braço, né? Do Davi, que pôde beber a água e não foi descoberto. Bingo, mais uma função, mais um ser com função, significado e propósito neste mundo comprovado pela situação. Cada homem tem a sua, deixa eu ver se, né? Cada homem tem a sua hora de significado. Cada coisa e cada objeto tem o seu lugar de valor e utilidade. Quão inconsciente e imprudente é tratar com desdém grosseiro a alguém que pode ser seu superior amanhã e com poder total sobre você. Aqui me lembra até a escola, algumas crianças ou pessoas, sei lá, eu lembro, né, no passado alguns bullying, algumas coisas sobre essa ou sobre aquela, e muitas das pessoas que foram maltratadas ou que são hoje, ou que são desrespeitadas, pode ser o seu chefe amanhã, não é? Então trate todo mundo bem. Eu não vou dar ênfase para isso aqui, porque esse é um comentário do Sr. Irving Bunim, nós temos que pensar isso, mas isso é raso, porque nós precisamos aprender, eu acredito que nós precisamos aprender a valorizar, a não depreciar, a não desprezar o semelhante, genuinamente, simplesmente pelo fato de ser semelhante, daquela historinha do tal do somos um, não é? E não porque talvez a gente vá precisar. Então a gente deve tratar o semelhante como a nós mesmos e nos tratarmos bem para tratar o semelhante muito bem, também independente de interesse. Sem interesse nenhum, até mesmo quando aquela pessoa não nos mostra utilidade. Para nós ela não é útil, sei lá. Ainda assim, nós devemos tratá-la bem. Então aqui tanto faz se vai ser teu chefe no futuro ou não, nós precisamos aprender a tratar todo mundo bem. Chefes, não chefes, futuros chefes e tudo mais. Agora, eu vou ler aqui uma parte muito interessante mesmo, eu vou ler primeiro só um pedacinho para nós entendermos como pode ser tão importante e tão perigoso quando nós atiramos aquelas flechas bumerangue. Sabe a flecha bumerangue, né? Lá do nosso trabalho de não fazer lachonará, aquelas palavras amaldiçoadas, aquele lachonará, aquela maledicência, aquela humilhação, aquela ofensa,
aquela falta de gentileza, quando sai da nossa boca a blasfêmia, a ofensa mesmo, os palavrões, os decretos, as maldições, todas essas coisas que saem da nossa boca, o falso testemunho, o julgamento impensado, não é? E incoerente. Quando todas essas coisas saem da nossa boca, elas ficam no ar, as palavras têm poder, não é? O poder dado por Deus. Ninguém está aqui idolatrando as palavras. Embora eu pense que a idolatria deve ser bem repensada pelo judaísmo, ok? Fica aqui meu adendo. Idolatria precisa ser repensada, sobre a idolatria deve ser repensada pelo judaísmo, deve ser repensada. Nós sabemos que existem leituras de mãos, leitura de face e fora outras coisas. Bom, então, quando nós soltamos essas palavras e nós atingimos, às vezes nós atingimos aquela pessoa propositadamente, já está errado, mas às vezes nós atingimos pessoas que nem era o nosso objetivo, nosso alvo, nem mereciam e tudo mais. Essas flechas podem acabar com aquela pessoa, não é? Mas uma recompensa negativa para nós, o mérito negativo, é que isto volta realmente como um bumerangue. O bumerangue sempre volta para o mesmo lugar de onde ele foi lançado. Então, talvez a gente não tenha uma flecha de volta, porque esta acertou alguém. Mas o bumerangue volta. Então, vejam aqui. Uma vez expressa a ideia, essa ideia toda, tá? Pode se transformar em compromisso. Seja cuidadoso e responsável e pense 2 vezes antes de deixar que seus pensamentos encontrem eco. Recorde estas linhas de Longfellow. Eu vou procurar aqui atrás, quero ver, eu não marquei, para nós vermos Longfellow. Aqui. Numa nota no final do livro. Então ele é Henry Wadsworth Longfellow, The Arrow and the Song. Escutem essas palavras. Disparei uma flecha ao ar, acertei no coração, não soube onde, pois tão rápida voou que a vista não pôde segui-la em seu voo. Exalei um canto ao ar, acertei no coração, não soube onde, pois quem tem uma vista tão aguda e forte que possa seguir o voo do canto? Muito tempo depois, em um carvalho, encontrei a flecha ainda intacta. E do princípio ao fim do canto, de novo o achei no coração de um amigo. Lindo, não é? Muito lindo. Bom, se você tiver de falar, que suas palavras sejam prazerosas e harmoniosas como um canto. Veja bem, se você tiver que falar. Porque se você não tiver que falar, então faça Shmirat Lashon, que nós já aprendemos. Outro comentário a respeito das palavras, não desprezes homem nenhum, sugere uma interpretação reflexiva, aquela que eu disse no começo sobre nós. Não se menospreze por causa de homem algum, não se rebaixe diante de ninguém, pois um mínimo absoluto de amor próprio e autorrespeito é essencial. E finda, aqui nós não vamos dar todas as interpretações que tem, e elas são muitas. Porque nós vamos entender aqui que nós somos o mais próximo de nós e que nós devemos nos respeitar e nos amar. Mas não é simplesmente, como diz aqui, não se rebaixe diante de ninguém. Não é por não se rebaixar somente diante de alguém, mas é porque só nós nos amando, porque só nós nos respeitando, só nós não desprezando a nossa própria função, o nosso potencial, as nossas habilidades. Só fazendo isso, nós podemos ver isso no outro, sabe? Não é aquela falácia assim, ai, ame o próximo como a si mesmo, o semelhante como a ti mesmo.
porque você tem que se amar primeiro para amar o outro. É isso e não é ao mesmo tempo. É para você poder ver isso no outro. Talvez você até nem se ame demais, ou nem ame o outro demais. É difícil amar um estranho que está lá do outro lado do mundo. É mais fácil amar a família, embora a gente brigue, não é? Mas não é essa coisa rasa que quer dizer. Mas quando você se respeita, quando você se valoriza, quando você estuda, trabalha o autoconhecimento, que é uma das coisas mais importantes que nós viemos para consertar aqui, para entender aqui, para poder consertar. Nos conhecermos. Quando nós fazemos essas coisinhas que são tão simples, nós conseguimos ver isto no outro. Nós não precisamos nem amar o outro ainda, mas nós já vimos isso no outro. Opa, peraí. Se eu me gosto, se eu tenho uma função, se eu sou importante, por que é que eu estou achando difícil tratar este semelhante como a mim? Porque eu penso que aparentemente ele tem mérito negativo, como lá, ou ele não tem mérito nenhum, como lá no começo da Mishnah. Quando nós entendemos isso em nós, nós vemos que sim, se eu posso, outro também pode. Se eu me ajeitei aqui, outro também pode se ajeitar. Se eu consertei isso aqui que não era lá muito bom em mim, não, eu posso ver no outro lá. Ninguém é o alecrim mais cheiroso do campo. Pelo menos assim é o que nos parece. Essa foi a Mishnah 3 do capítulo 4. Eu gostei por demais, gostei muito das historinhas. Eu não vou mais reclamar tanto dos mosquitos, não é? Não vou reclamar mais tanto, vou reclamar só um pouquinho. Vou passar um repelente, acabar, não mato ele, mas eu vou repelir ele. É como aquelas pessoas que são tóxicas para nós, não ande com elas e pronto. Não é? Então passa um repelente, você não precisa matar um mosquito, mas você vai repelir ele. Se o animal, o marimbondo, uma abelha, mesmo que seja abelha, que é toda divina, estiver te atacando, estiver pronto para picar, por exemplo, ou morder ou picar um filho seu, uma criança, você tem o direito e deve matar, tá? Este bicho. Mas isso não significa que ele não tenha função, que ele não tenha um propósito nesse mundo. Então vamos pensar que não somos só nós que estamos aqui para usufruir de tudo. As coisas não estão somente para nos servir na prática, materialmente, mas para nos servir como um ensinamento, não é? Essa foi uma Mishnah muito boa. Eu agradeço a todos. Se vocês está gostando e gostaria de comentar, comente aqui embaixo. Se você já faz parte aqui da trupe que estuda a ética do Sinai desde o comecinho, comente o que você quiser comentar de onde você está me assistindo, não é? Se alguma coisa mudou na sua vida, se você tem um exemplo para dar, por exemplo, redundantemente, aproveite, curta, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu e até uma próxima vez. Rumo a Mishnah 4 do capítulo 4. Tenham todos um maravilhoso dia. Shalom! Eu vou resumir aqui a história que nós vamos ver hoje na Mishnah 3 do capítulo 4 do Pirkei Avot, lá da Ética do Sinai. É o seguinte, Davi reclamou, para que serve a aranha? Para que serve a vespa? Para que serve os cachorros que não param de acuar?